do centro de carga, ou seja, eu preciso também de ter uma transmissão robusta associada a essa geração, como até já foi mostrado na apresentação anterior. Tá? Então, apesar de serem números moderados em relação ao passado, ainda são números bastante grandiosos. Bom, então falamos do mercado, agora a gente vai ver um pouquinho da oferta, mais ou menos do mesmo estilo. Vamos falar o que aconteceu em 2011, vamos falar o que está acontecendo em 2012 e o que está programado aí no plano decenal de expansão da EPE. Bom, em termos de capacidade instalada, aqui eu estou verificando somente o Sistema Interligado Nacional. Esses dados foram obtidos do ONS, também é um relatório público, né, que o ONS publica todo ano, que se chama Dados Relevantes daquele determinado ano. Então, hoje, no Brasil, em termos de capacidade instalada, nós temos em torno de 78% de usinas hidrelétricas. Aí, no caso, quando eu falo usinas hidrelétricas, eu estou falando de grandes usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. 17% de termoelétricas, 4% de térmicas a biomassa e, hoje, 1% de usinas eólicas. A expectativa futura, a gente vai até ver um slide que mostra à frente o crescimento da oferta, há uma tendência muito forte do governo já privilegiar nos planos decenais a maior penetração de fontes renováveis, principalmente, no caso que tem sido visto mais nos últimos anos, usinas eólicas, mas ele também está falando aí de uma retomada da biomassa para esse próximo período de certames aí de leilões. Bom, a produção da energia, na verdade, a produção da energia ela tem que ser feita a tempo de atender às necessidades do mercado. Então, a gente não existe ainda nenhuma forma de estocar energia elétrica propriamente dita. Hoje nós estocamos no Brasil energia potencial. Como que é feito isso? Através dos grandes reservatórios que as usinas hidrelétricas têm. Então, à medida que o consumo é realizado, a geração tem que ser também realizada para poder atender instantaneamente esse consumo. E a geração, ao longo do ano de 2011, se comportou predominantemente hidráulica, ou seja, nós vimos que 74% da capacidade instalada no país é de usina hidrelétrica, e a produção da usina hidrelétrica, ela principalmente num ano em que nós temos que foi o ano de 2011, um regime pluviométrico bastante interessante, houve uma chamada maior de despacho dessas usinas. Na sequência, vieram as usinas termoelétricas. A maior parte dessas usinas foram despachadas, que a gente chama de inflexibilidade, ou seja, a usina termoelétrica é despachada independente de quanto que é o preço de liquidação de diferença, ela se declara inflexível, e também por o que nós chamamos de geração fora da ordem de mérito, que são despachos programados pelo Operador Nacional do Sistema para atender determinadas necessidades. Então, nós temos, por exemplo, atendimento de necessidades elétricas e necessidades energéticas. E boa parte desse despacho fora da ordem de mérito é para garantir que, ao final do período seco, os reservatórios do sistema atinjam um determinado nível de segurança que seja importante para o próximo ciclo, basicamente para o próximo ciclo de período chuvoso, período úmido e período seco. Então, em termos de produção, nós vimos lá, capacidade instalada em torno de 74%, mas, em termos de produção, a hidrelétrica se apropriou de uma fatia maior. Por quê? Porque, como foi um ano, realmente, de boa quantidade de chuvas, de reservatórios com uma boa qualidade de armazenamento, foi possível despachar mais usinas hidrelétricas e usinas termoelétricas. Isso a gente pode enxergar também quando a gente vê os preços do ano de 2011. Né? Se vocês forem analisar os históricos de preços, vocês vão ver que 2011 foi um preço que deve ter girado em torno aí de R$ 40 o PLD médio do ano. Na sequência, foram as usinas termoelétricas com 10%, 4% de PCH. Você vê que, aí, no caso, ainda foi praticamente 90% de geração hidrelétrica, né? PCH mais usinas hidrelétricas. E um número baixo aí, entre em torno de 500 de 0,3 megawatts médios de energia eólica. Bom, isso daí é a cara do atendimento como um todo. Bom, e o mercado
O mercado livre ele é dividido em dois mercados, nós vimos. Ele é dividido basicamente no mercado de consumidores livres de fontes convencionais e um mercado de consumidores livres de fontes incentivadas. Como que esse mercado de consumidores de fontes incentivadas ele é atendido? A gente não tem a separação do tipo de fonte que está atendendo, mas a CCE disponibiliza nos seus relatórios que tipo de fonte incentivada, não por tipo de combustível, mas por tipo de incentivo, está atendendo esse mercado. Então, a gente vê que praticamente mais de 80% do mercado ele é atendido por fontes incentivadas com 50% de desconto, que realmente é a grande maioria das fontes que nós temos no setor, que são pequenas centrais hidrelétricas, são usinas eólicas, são usinas a biomassa. Em torno aí de 10, acho que mais à frente tem uns termos percentuais, são usinas com 100% de desconto. Existem algumas PCHs que, no passado, por uma questão de incentivo, tinham esse desconto de 100%, e normalmente hoje está muito ligada à biomassa de lixões, de aproveitamento de gases de lixo. E nós temos também o consumidor livre especial também pode comprar o que a gente chama de convencional especial, ou seja, são usinas hidrelétricas de PCHs e térmicas até 50 megawatts que não têm o desconto no fim, mas podem vender energia para esse mercado de consumidores convencionais. Desculpa, consumidores incentivados. Então, você vê, 78% do mercado foi atendido com empreendimento 50% de desconto, 16% do mercado com 100% de desconto e o restante com convencionais especiais com 0% de desconto. E, mais ou menos, essa taxa aí ficou muito parecida de um ano para o outro, aumentando um pouco mais a participação de fontes convencionais especiais no ano de 2011, em relação a 2010. Bom, e agora, como está o ano de 2012? Infelizmente, a gente não tem o retrato dessa separação que nós fizemos anteriormente, de consumidor livre especial. Mas a gente tem como está a produção de energia. O mercado, a gente já viu que está em torno de 3,8% superior ao do ano passado. E a produção, a gente verifica ali que tem um salto aí de necessidades termoelétricas, né? E esse salto que a gente está tendo aí de despacho termoelétrico, ele tem muito a ver agora, não somente com o despacho fora da ordem de mérito, que a gente chama, mas também pelo despacho por ordem de mérito. Ou seja, o preço de liquidação de diferença elevou-se a um tal patamar que foi possível despachar por ordem de preço algumas termoelétricas do setor. A gente tem essa visão até julho, julho e agosto houve uma pequena diminuição desse despacho por ordem de mérito, mas voltou agora em agosto, setembro e outubro, principalmente, onde a gente está atingindo o maior preço aí do ano. Tá. Bom, o que tem agora aí de futuro, né? O que a gente espera aí do futuro? Tomando por base o plano decenal da EPE, a gente verifica aí um incremento muito forte de usinas de fontes renováveis, usinas hidrelétricas de pequeno e grande porte, termoelétricas a biomassa e usinas eólicas. A gente vê aí um aumento dessas duas fontes, né, expansão hidrelétrica e a expansão de renováveis, quase 50, de 51,7, quase 52 gigawatts nesse período. Ou seja, realmente o governo está apostando as fichas nesse crescimento. Tem se corrido atrás realmente aí de disponibilizar os inventários das grandes bacias hidrelétricas do país. Há uma discussão ampla com a sociedade. Algumas obras estão entrando ainda com uma certa discussão. Por exemplo, Belo Monte, eu acho que é a usina que a gente vê mais tempo aí na mídia, toda hora uma paralisação. É uma usina que foi licitada a custos aí em torno de 19 bilhões de reais, e hoje já estão falando, menos de 2 anos, já estão falando aí alguma coisa aí entre 25 e 30 bilhões de reais. E acredito que ainda vai ter muito pano para manga até realmente essa usina entrar em operação. Existe ainda uma expansão de usinas termoelétricas em base nuclear, em base de combustível urânio, que é a Angra 3, que está prevista aqui para 2017.
Basicamente, as expansões que existem aqui de carvão, óleo combustível, óleo diesel, são expansões que já estão contratadas. Acredito, inclusive, que a EPE vai ter que rever aqui esses números de óleo combustível aqui, porque algumas dessas usinas já tiveram a sua autorização revogada pela ANEEL. E o gás natural também com uma expansão contratada e uma expansão residual de 700 mega lá no final do ano, que normalmente a gente, quando mexe com isso daí, provavelmente foi fechamento de balanço que foi feito. Bom, agora um ponto que é bastante interessante, eu já tenho um certo tempo que eu venho falando sobre isso, e esse ano a gente está sentindo um pouco disso daqui. No ano passado eu já falei, agora eu volto a comentar. Infelizmente, eu não consegui atualizar a tempo ainda aí esse material, porque o plano decenal saiu há pouco tempo e ainda não saíram os arquivos que permitem a gente fazer esse tipo de cálculo. Mas, pegando do ano passado, a gente vê o seguinte, uma forte redução do nível de regularização das usinas hidrelétricas no país. O que significa isso? Há muito tempo atrás, há 10 anos, 20 anos atrás, sempre se falava que o nível de regularização do setor elétrico brasileiro era plurianual, alguma coisa aí em torno de 5 anos. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um reservatório com um nível de armazenamento extremamente elevado, eu levaria aí quase 5 anos, praticamente, para poder atingir o valor mínimo desse reservatório para poder atender a carga. E hoje a gente vê o seguinte, no ano passado eu saí de um dos melhores níveis de reservatório dos últimos 10 anos, e estou, esse ano, um dos piores níveis de reservatório dos últimos 10 anos. Então, o que significa isso? Tudo bem, nós tivemos um período realmente também bem ruim, mas a nossa capacidade de regularização plurianual, 5 anos, agora está no máximo aí 2 anos. Mais um período seco, que a gente vê como foi o ano de 2011, a gente pode vir a... Não necessariamente eu vou falar em racionamento, mas a gente pode vir a ter problemas de abastecimento no setor. Mas espera-se aí para os próximos meses a retomada das chuvas. A gente nunca fala a respeito absolutamente nada sobre isso antes de findar o período chuvoso, né? Não sei se até vocês se relembram lá do quem pôde estar presente no setor elétrico nessa época. Em 2001, quando foi decretado o racionamento, só foi decretado realmente quando as águas de março passaram e não resolveram praticamente nada em termos de armazenamento. Ou seja, esperou-se os últimos momentos realmente para tomar decisão. E é a decisão normalmente correta. Você não pode hoje falar em uma crise de abastecimento para o ano que vem, você ainda tem todo o período chuvoso pela frente. Mas esses números aqui são números para a gente refletir. E não tem nenhuma mudança a respeito disso. Por quê? Porque, basicamente, todos os inventários que nós temos hoje no país são de reservatórios a fio d'água. Qual que é a mudança que deveria se ter em relação a minorar um pouco esse problema, esse risco? Investimento em térmicas de base. E, infelizmente, pode ser que existam pessoas aqui que são extremamente favoráveis a usinas eólicas e biomassa, e eu também sou, mas não são térmicas de base. Térmica de base, nesse caso, aí, são térmicas de grande porte para realmente cobrir essas flutuações grandes que a gente pode ter nos reservatórios de um ano para o outro, que é um dos problemas que a gente está tendo esse ano. Bom, agora aqui, temos recursos? A princípio, a EPE mostra que tem. Se você fizer uma verificada no site da ANEEL, você verifica lá que tem uma quantidade imensa de projetos em estudos, em andamentos, e normalmente, o que se faz quando você faz um plano desse de 10 anos? Você tenta ver quais são aqueles projetos, principalmente de usinas hidrelétricas, que estão mais adiantados do ponto de vista de estudos, de inventário e de estudos de viabilidade técnico-econômica. Pega esses projetos, tenta classificá-los, na medida do possível, por critério econômico. Quando não é possível, você vai classificar por ordem realmente de entrada e vai tentando fazer o balanço que você quer atingir no final do período entre usinas termoelétricas e usinas hidrelétricas ou usinas renováveis. Então, a princípio, tem que se investir, né? Ou seja, o que tem hoje contratado é alguma coisa aí já em torno de 95,8 bilhões de reais e para o planejamento, ou seja, para o que ainda vai ser licitado, a EPE espera alguma coisa em torno de 120 bilhões de reais. Esse é um balanço que é feito pela EPE para esse período, para poder mostrar que, quando você faz a garantia física das usinas, ou seja, a disponibilidade de lastro para venda de energia no longo prazo,
a gente até enxerga aí uma certa sobra de energia que permite que a gente consiga trabalhar com uma margem de segurança para os próximos anos. Tá? Então, não, a princípio, com o que a EPE está se planejando, nós não temos nenhum grande problema, porque a gente tem aí, a partir de 2014, alguma coisa em torno de 4 GB de sobra de laço de garantia física. Bom, agora eu vou falar rapidamente da tarifa das distribuidoras. Vou tentar ser breve aqui, só para a gente poder fazer um apanhado do como foram os processos de reajuste no ano de 2012. Aqui eu acho que a gente já passou, já falou, não sei se todos têm essa noção, mas a tarifa de fornecimento que o consumidor cativo paga para a distribuidora, ela tem várias componentes. Basicamente, componente energia, componente transporte, componente encargos. A componente energia, normalmente, é o que a gente chama de portfólio de compra de energia da distribuidora. Então, são as compras de energia que elas fizeram no passado, ainda com contratos bilaterais que eram permitidos serem realizados entre agentes do mesmo grupo. Os novos leilões de energia que tem no setor, leilão de energia existente, leilão de energia nova, leilão de fontes alternativas. Cota Itaipu, agora vai aparecer no ano que vem uma cota nova para os senhores, que é a cota Angra, e também agora a cota das hidrelétricas de renovação da concessão. O transporte, basicamente, é a distribuição, ou seja, aqui é onde realmente o investidor da distribuidora remunera o seu capital. A transmissão também é um pass-through, ou seja, eu pago para a distribuidora para ela pagar para as empresas de transmissão. As perdas e os custos de conexão. Os encargos setoriais, CCC, CDE e Proinfa. Quem ficou atento aí na medida na provisória 579, esse encargo está sendo... A cobrança dos consumidores finais está sendo extinta, a CDE está sendo reduzida em 75% do seu custo, a RGR também está sendo extinta da cobrança dos consumidores, extinta, não, está sendo bastante reduzida dos consumidores finais. E aqui são outros encargos, que, por exemplo, taxa de fiscalização da ANEEL, pesquisa e desenvolvimento, encargo de serviço sistema e outros. E agora, antigamente, era a PIS e COFINS fazia parte da tarifa, já desde 2005, PIS e COFINS não mais faz parte da tarifa, então é extra tarifário, nós temos os tributos PIS, COFINS e o ICMS, aí, que, nesse caso, tanto para as distribuidoras, variam de mês a mês o PIS e COFINS, dependendo do nível de crédito que elas tenham naquele mês, e o ICMS varia de estado para estado. Aqui são os números de um estudo que foi feito pela PricewaterhouseCoopers há 4 anos atrás, que mostrava que cerca de 45% da nossa conta de luz eram provenientes de encargos e tributos. Tá? Hoje a gente vê que a medida 579 está eliminando os encargos, mas nada foi falado ainda sobre os tributos. Então, a gente viu o seguinte, o mix de compra da distribuidora ele é formado por diversas compras. Uma das compras, que é uma compra regulada, são os leilões de energia existente, e que boa parte desse leilão tem a ver também com a medida 579, porque é desse leilão aqui que vão ser retirada praticamente as usinas que têm a concessão Vicenda e que vai ser feita a diminuição desse volume e a passagem desse volume para a cota. O grande volume que nós temos aqui de leilão de energia existente foram os leilões que a gente chamou de mega leilão do setor, que foram leilões realizados em dezembro de 2004 para produtos 2005, 8 anos, 2006, 8 anos, 2007, 8 anos. Veja que esses 3 produtos juntos são cerca de 87% do volume de energia existente estão nesses 3 produtos. Esse produto aqui está vencendo esse ano e deveria ter uma renovação para o ano seguinte, mas vai ser via essa mudança que está sendo feita através da medida provisória 579. Os preços dos leilões, bastante interessante aqui. O leilão de energia existente, normalmente, ele é feito num ano para que a gente chama de são os leilões A-1. Ele é feito no ano anterior ao ano de realização do mercado. Então, ele normalmente está muito sujeito ao quê? Às condições de mercado daquele momento que vai ser realizado o leilão. Então, veja que aqui mostra bem o crescimento, o preço, né, a tarifa, o preço desses leilões foram crescendo ao longo do tempo, que foi exatamente o que aconteceu. As condições energéticas nesse período aqui, 2008, 2009, estavam realmente um pouco mais conturbadas e o preço realmente foi crescente. Veja que já em 2010
Desculpa, em 2009, o preço já caiu. Por quê? Porque já estava tendo um sinal de melhora no setor e voltou a subir agora aqui em dezembro de 2010. Então, em 2011, acabou não tendo nenhum leilão. Esses são os volumes contratados dos leilões de energia nova, todos os leilões de energia nova que ocorreram ao longo aí dos últimos 5 anos. A participação de cada tipo, ou seja, ainda existe uma participação elevada, se a gente for analisar aqui, de fontes de óleo combustível óleo combustível, óleo diesel e carvão. Parte dessa energia aqui foi revogada, foram usinas termoelétricas que não entraram em operação e tiveram alguns problemas, então isso daqui deve diminuir um pouquinho, e agora uma grande expansão das usinas hidrelétricas. Os primeiros leilões, nós tivemos muito poucas usinas, muito poucos aproveitamentos hidrelétricos disponíveis para o leilão, mas a partir de 2009, 2010, aumentou a quantidade de empreendimentos disponíveis para o leilão, então está aumentando realmente significativamente a participação de usinas hidrelétricas nesse portfólio. E a última, que tem realmente participado bastante, tem aumentado bastante sua participação, são as usinas eólicas. Aqui é o preço de cada certame do leilão de energia nova, já atualizado para junho de 2012, só uma mera ilustração para quem tiver interesse. E agora, já abstraindo um pouco, saindo da parte de energia, eu vou mostrar para vocês o seguinte: o que aconteceu entre 2002 e 2011 em termos de reajuste tarifário das distribuidoras. Realmente, a grande maioria das distribuidoras aqui, vamos dizer assim, acho que 60% das distribuidoras tiveram reajustes superiores ao IGPM acumulado nesse período. Comparado com o IPCA, é pior ainda, ou seja, aí, vamos dizer assim, 80%, quase 90% das distribuidoras tiveram reajuste superiores ao IPCA. Desculpa, aqui está ao contrário, aqui é o IGPM, aqui é o IPCA. Bom, aí tem muitas vezes as pessoas desinformadas, mas isso é culpa da distribuidora. Não, isso não é culpa da distribuidora, é uma tarifa regulada. Os cálculos são feitos de acordo com a estrutura tarifária vigente. E a gente viu que a estrutura tarifária vigente no nosso setor é muito pesada em termos de encargos, em termos de tarifas, em termos de custos que não são propriamente ditos da atividade, ou seja, são custos que são repassados para alguma outra entidade, né? E pelos impostos também. No caso aqui, os impostos não fazem parte do reajuste tarifário, porque aqui é fora os impostos. Mas nós tivemos realmente um crescimento forte dos índices de reajuste tarifário nos últimos 10 anos. Bom, e agora em 2012? Né? 2012 está sendo nós estamos passando para o terceiro ciclo de revisão tarifária das distribuidoras. Então, nós temos aí algumas distribuidoras aqui com índice de reajuste negativo e algumas distribuidoras aqui com índice de reajuste positivo. Ainda assim, existe uma quantidade de distribuidoras com índices de reajuste superiores ao IGPM e ao IPCA. O que normalmente isso daqui é fruto? É fruto ou desses tipos de encargos que fazem parte da composição de custos das distribuidoras e também do tipo de contratação que é feita. Por exemplo, esse ano está tendo um peso maior energia nova no portfólio das distribuidoras. E para os próximos anos também esse peso vai aumentar, então deve ter um aumento. Ano que vem temos cota Angra. A Angra vai ser uma cota tipo Itaipu, vai ser uma cota pulverizada por todo o sistema elétrico brasileiro. Aumenta mais um pouquinho. Aqui basicamente aquela divisão que nós fizemos, só que agora separando o que é tarifa de energia e o que é tarifa de uso. Ou seja, essa tarifa de uso aqui, todos esses componentes aqui, os senhores vão continuar pagando, caso sejam os senhores consumidores cativos ou consumidores livres. O que realmente vai diferenciar os senhores do ambiente livre é essa tarifa aqui. O ambiente livre e todos os custos associados ao ambiente livre têm que ser mais rentáveis, ou seja, tem que propiciar uma economia em relação à tarifa de energia que você paga atualmente pela distribuidora. Tá, aí a gente vai analisar um pouquinho aqui essa componente que é o mix de compra da distribuidora. A gente já falou dos leilões de energia existente e energia nova. Agora a gente vai mostrar o seguinte. Bom, no ano de 2012, já com as tarifas de 2012 publicada, como está o comportamento da tarifa de energia dessas
dessas distribuidoras. A gente pode entender também assim como sendo um primeiro break-even. Para você comparar isso com o Mercado Livre, você teria que comparar o preço que o seu novo fornecedor de energia está te oferecendo, mais os custos associados ao Mercado Livre que você tem. Se você ficar abaixo desses valores, você está numa situação de economia. Se você estiver acima, você está numa situação de deseconomia. Então, a gente vê o seguinte, essa tarifa aqui é a tarifa que, vamos dizer assim, é o break-even para o mercado convencional. Ou seja, eu estou comparando energia com energia. Se eu for comparar o mercado de energia incentivada, eu ainda teria que agregar nesse componente aqui 50% do fio, para, assim, você fazer a comparação com o mercado. Mas os números aqui até parecem números de mercado de fontes incentivadas, né? Nós temos aqui preços em torno de R$ 124 até R$ 181 por megawatt-hora, né, que é a distribuidora aqui com a tarifa de energia mais alta. Tá? Fruto do mix de compra, mas também fruto dos encargos que fazem parte da tarifa de energia e, obviamente, eu tenho que comparar na mesma base. O Mercado Livre ele trabalha sempre com o preço de energia já incluído o PIS e COFINS, eu também tenho que incluir o PIS e COFINS aqui dentro. A gente estima normalmente em torno de 4,5% PIS e COFINS para essa avaliação. Então, nós temos realmente preços relativamente elevados para o ano de 2012. Ainda não existe aqui a influência da MP 579. Um ponto que vai ser bastante importante na análise da MP 579 é qual a participação do volume de energia existente no portfólio de cada distribuidora. O ideal aqui era a gente mostrar a distribuidora, mas eu quis pegar o mesmo range de distribuidora que a gente tinha e colocar tudo num gráfico. Veja que algumas distribuidoras, praticamente 61% do mix de compra delas são leilões de fontes existentes. Então, aí a gente já consegue interpretar que, provavelmente, numa distribuição, vamos dizer assim, pro rata via mercado, essas distribuidoras teriam uma maior redução de custos. Mas também existem distribuidoras que praticamente não têm quase nada do leilão de energia existente, de energia existente. Então, essas daqui também, num ambiente em que essas cotas sejam distribuídas pro rata mercado, também não teriam grandes impactos dessa medida provisória, dos efeitos dessa medida provisória. Bom, então, na sequência aqui, vamos falar um pouquinho. Qual que foi o conceito, né, o objetivo por trás da medida provisória? As concessões de diversos ativos do setor elétrico estavam vencendo e ainda sem nenhum tipo de decisão a respeito dessas concessões. Então, era tratar esse tema, que é um tema bastante áspero, que já está sendo discutido há muitos anos, que é o vencimento das concessões. A redução dos encargos é um pedido, já um pleito antigo. Desde 2003, 2002, 2003, quando eu trabalhava numa consultoria, a gente assessorava muito a Abrace, era sempre o nosso pleito, redução de encargos. Então, hoje, está sendo feita essa redução de encargos via medida provisória. E tem um adicional aqui que a gente vê que nada, tudo é mais ou menos um cobertor curto. Se tira de um lado, você vai ter que pôr do outro. Então, você não consegue fazer tudo isso se você não tiver um aporte da União. Tá? Mas qual que é a junção de todos esses efeitos, tudo isso daqui? É a tentativa de fazer a redução do custo da energia elétrica para os consumidores finais. É bastante discutido, os 27% que se fala foi divulgado, e a gente já viu, não sei se vocês acompanharam as notícias, vários consumidores falando o seguinte, não, mas esse efeito não vai chegar na grande indústria, porque essa grande indústria já está no Mercado Livre e parte do efeito só que ela vai sentir, a outra parte ela não vai sentir, porque ela não vai ter direito a uma cota dessa energia. Então, uma das discussões, uma das brigas que estão tendo hoje na Câmara é tentar colocar dentro dessa medida provisória, por exemplo, uma distribuição de cotas equânime, tanto para o mercado regulado quanto para o Mercado Livre, como é feito no Proinfa. Então, aqui tem alguns pontos da resolução, prazo para a hidrelétrica até 30 anos, para a termoelétrica até 20 anos, com uma única vez. As hidrelétricas, a grande diferença que nós temos agora, a hidrelétrica não vai ser mais um serviço, como que eu posso dizer, uma empresa que vai ter rendimento sobre aqueles ativos. Por quê? Qual que é o conceito que está tendo aqui por trás? Esses ativos, a maioria deles já estão depreciados. Então, quem não está depreciado ainda,
o governo vai fazer a reversão desses ativos e vai destinar a essas concessões, a essas empresas, uma remuneração para a operação e manutenção e, em algum caso ou outro, se necessidade de investimentos, essas avaliações vão ser feitas caso a caso e aí vai ser feita uma tarifa para esses novos investimentos, como é feito hoje na transmissão. Tá? A transmissão, parte da transmissão são ativos que já têm vida útil, a amortização já feita, então eles também passariam a ter somente uma remuneração pelo AIM, e a distribuição vai submeter diversos contratos de concessão à discussão sobre aperfeiçoamento da prestação do serviço. Tá, então, aqui são vários pontos, vou passar um pouco mais rápido, porque eu acho que eu já tenho só um minuto aqui, só para a gente chegar no que realmente nos interessa. Aqui são as concessões de geração. Isso daqui é uma apresentação feita pelo MME. A maior parte está no Grupo Eletrobras e, em segundo, na mão de estatais e estaduais. Em termos de geração, nós estamos falando de 22 gigawatts de potência, que dá em torno de 12 gigawatts médios de energia assegurada. Bom, qual que é o efeito dessa geração? Ou seja, qual que é o efeito de substituir essa geração dentro daqueles contratos que hoje estão, em média, em torno de R$ 80 por megawatt-hora, por um preço que é o que o mercado está dizendo, que é o que o mercado está discutindo, que eu acho relativamente baixo, de R$ 35 por megawatt-hora. Esse é o efeito que a gente vai sentir. Agora, o que isso daqui não contempla? Já saiu um decreto regulamentando a medida provisória em que ele fala da possibilidade de distribuição não equânime da cota para você tentar, provavelmente, pegar essas empresas que têm pouco impacto e tentar reduzir. Só que eles vão ter um problema aqui. Como que vai ser feito isso? Porque ou eu vou reduzir contratos existentes, bilaterais existentes, por exemplo, a RGE é uma empresa que tem uma quantidade muito grande de contratos feitos em 2002 com usinas hidrelétricas do Grupo CPFL, ou seja, que vence só em 2030, então eu não posso mexer nesses contratos a princípio. Eu tenho aqui Itaipu, não posso mexer nesse contrato. Eu vou ter ano que vem Angra, não posso mexer, a princípio, não posso mexer nesse contrato. Eu tenho energia nova, eu também não posso mexer nesse contrato. E não tenho energia velha, que é o que eu poderia mexer. Então, realmente, é uma situação aí que a gente vai ter que esperar para poder verificar. Por outro lado, igual eu falei com os senhores, aquelas distribuidoras que têm uma participação muito grande do portfólio com leilão de energia existente são passíveis de terem maiores reduções, o que não necessariamente significa que vai acontecer, porque aqui eu fiz uma distribuição simplesmente pro rata. Ele pode não fazer pro rata, ou seja, não permitir que seja tão grande a redução aqui e para poder tentar pegar em outros casos. A gente vai ter que ver como que vai ser feito isso daí ao longo dos próximos meses. Aí deve sair toda a regulamentação necessária. Agora, um ponto interessante. A tarifa média dessas distribuidoras atual é 148. Pós a MP 579, aqui está alguma coisa em torno de R$ 128 por megawatt-hora. Então, os outros benefícios que essa MP traz, que realmente faz uma redução grande no custo do consumidor final. Agora, o custo realmente da energia, que é a base para a migração para o mercado livre, tem uma redução de aproximadamente 14%. Algumas distribuidoras a gente vê que realmente podem, num determinado momento, ser um pouco mais difícil a migração dos consumidores nessas distribuidoras, mas outras distribuidoras hoje têm condições. Se imaginarmos que, por exemplo, o mercado de fontes incentivadas, a gente ainda teria que agregar 50% da tarifa de fio aqui nesses componentes. Fatos que influenciam, que a gente não abordou aqui nesses números. É exatamente isso. Sobre a contratação, como é que vai ser tratada sobre a contratação? Uma forma de mitigar seria a cessão dos CCARs. Agora, e quem não tem CCAR para poder fazer a cessão? Como é que vai ser feito? As distribuidoras do Sistema Interligado Nacional, como agora passou a ser um serviço regulado, a geração de operação e manutenção, toda a questão, toda a regra de produção, principalmente das usinas hidrelétricas, passou a ser de propriedade da distribuidora. Ou seja, toda a energia secundária que a hidrelétrica produzir vai ser liquidada a PLD e vai se transformar numa possível receita para a distribuidora para abatimento das tarifas. Por outro lado, em situações, por exemplo, igual a que a gente está vivendo hoje, em que a gente pode ter uma redução da garantia física,
eu posso ter que, na verdade, ter um custo adicional MRE para mim. Qual a forma que eu posso fazer para mitigar parte desse risco? Eu não mitigo nunca 100%, é que essa energia de cessão ela não vai ser dada com 100% de lastro. Eles vão dar como lastro somente 95%. Então, essa é uma forma de você mitigar parte desse risco. O efeito extra MP579 é o efeito da cota Angra, que começa ano que vem. Hoje, a tarifa de Angra está, se não me engano, em torno de R$ 150. Para algumas distribuidoras, dependendo como for feita a cota, que é uma cota, a princípio, de acordo com o mercado que se realizou num determinado período, pode ter um efeito maior do que em outras distribuidoras. A transmissão, aqui são todas as transmissões que estão com concessões Vicendas, né? De novo, Grupo Eletrobras, a maior fatia, e agora aqui estaduais e privadas. Aqui, privados, entenda-se que a maior parte aqui está na CETEP. As distribuidoras, também boa parte Grupo Eletrobras, estaduais e setor privado. Aqui é um estudo da Abrad que eu peguei recentemente, que eu achei interessante colocar aqui para os senhores, né? Que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia, que ela mostra o seguinte: além dos efeitos da MP 579, existe um efeito adicional, que é o do terceiro ciclo tarifário, que está ocorrendo a partir, que deveria estar ocorrendo a partir do ano passado, mas por diversas discussões judiciais que foram feitas das distribuidoras com a ANEEL, ele foi postergado praticamente para esse ano, que é uma redução adicional na tarifa de fio, ou seja, realmente na remuneração da distribuidora, naquela parcela de distribuição que fica dentro da tarifa fio. Então, isso daqui é uma parte do efeito, e depois todo o efeito combinado da MP 579. Por último, os encargos, que o governo disponibilizou, a ANEEL disponibilizou uma apresentação mostrando qual é o efeito dos encargos. Esse, realmente, para o setor hoje, para o Mercado Livre, é um efeito bastante interessante, porque os encargos realmente eram encargos que oneravam bastante, eram encargos que já eram para ter terminado e não terminaram, tiveram postergação realizadas recentemente, então, realmente, veio na hora certa a redução desses encargos. O problema é que eles não foram eliminados. Então, parte desses encargos vão ser continuados com o quê? Com o aporte de recursos da federação. Então, é aí que mora o perigo. Tá? Então, essa é a apresentação que eu queria fazer para os senhores. Desculpe se eu tive que ser um pouco sucinto aqui, mas, se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato conversando comigo agora ou por e-mail. Obrigado. Nós somos uma empresa do ramo alimentício, a matriz é no interior de São Paulo. Nós estamos no Mercado Livre, nós migramos em 2006. O saldo do Mercado Livre para a gente, para o nosso portfólio, foi muito bom. Chegamos na economia satisfatória e que refletiu diretamente nos orçamentos da empresa. E estamos pensando em migrar mais uma unidade. Nós temos um trabalho com a Bioenergias que possibilita a troca de energia incentivada por convencional, porque temos 2 unidades nossa que ela tanto pode ser incentivada quanto convencional. E isso possibilita para a gente um ganha-ganho, porque a Bio ganha e nós também ganhamos. Já o relacionamento diferenciado e facilitado na Bioenergias. Sempre que a gente tem qualquer dúvida, ou mesmo a respeito de contrato, de validações, é muito simples, porque eu faço toda a gestão do nosso grupo. E a Bio me ajuda, me facilita, me orienta com a experiência que eles têm, que é muito grande. Bom, e agora, antes de nós apresentarmos a nossa atração super especial, uma pequena correção. O primeiro vídeo que nós assistimos em relação à VicBold, a VicBold é uma consumidora de energia do Mercado Livre, mas ainda não é cliente da Bioenergias, ok? E agora sim, a Bioenergias convida a todos vocês a fugirem da hora do rush de uma maneira inusitada, super agradável e super especial. Nós vamos assistir agora, então, ao show do Max de Castro, com a participação super especial da Paula Lima. Com vocês, então, Max de Castro. Vem para cá. Eu vou fazer uma nova correção. Essa é imperdoável. O show é do Max Viana e agora sim a participação super especial da Paula Lima. Perdão. Max, agora sim.
galera. Prazer estar aqui essa noite. Vocês ouviram muito falar de energia. Espero que a gente possa trazer mais energia para vocês aqui do palco. Vamos lá. Sabe aquelas dias que você tá mal? É melhor deixar a tempestade passar. Nada te agrada, um tédio anormal. Não desconta em mim que já vai passar. Lembra que ninguém te quer mais bem que eu. Tenta me usar pra te ajudar. O meu amor tá à sua disposição. Eu não sou doutor, mas sei te curar da dor. Te levo aonde for, só pra te ver sorrir e esquecer aquilo que te magoou e fez sofrer. Pode vir, que tem colo pra você. Vamos até o amanhecer. Um tratamento demorado e carinhoso. Pode vir, que tem colo pra você. Se você adormecer, melhor tratar tudo de novo. Sabe aqueles dias que você tá mal? É melhor deixar a tempestade passar. Nada te agrada, o tédio anormal. Não desconta em mim que já vai passar. Lembra que ninguém te quer mais bem que eu. Tenta me usar pra te ajudar. O meu amor tá à sua disposição. Eu não sou doutor, mas sei te curar da dor. Te levo aonde for, só pra te ver sorrir e esquecer aquilo que te magoou e fez sofrer. Pode vir, e tem colo pra você. Vamos até o amanhecer. No tratamento demorado e carinhoso. Pode vir, que tem colo pra você. Se você adormecer, melhor tratar tudo de novo. Pode vir, que tem colo pra você. Vamos até o amanhecer. Um tratamento demorado e carinhoso. Pode vir, que tem colo pra você. Se você adormecer, melhor tratar tudo de novo. Que tem colo pra você. Vamos até o amanhecer. No tratamento demorado e carinhoso. Pode vir, que tem colo pra você. Se você adormecer, melhor tratar tudo de novo. Pode vir, que tem colo pra você. Vamos até o amanhecer. Tratamento demorado e carinhoso. Pode vir, que tem colo pra você. Se você adormecer, melhor tratar tudo de novo. Obrigado, vamos nessa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. Eu ontem falei pra você que não queria mais nada contigo, mas você não desistiu, me pegou. Não quero pensar em você, nem
Nem tirar você de mim eu consigo. Sei, você me iludiu, me levou a acreditar que o que você me dava era o que eu queria. Eu ali, eu nem sequer falava, eu não reagia. Você nunca pensou que eu ia embora, que me perderia. Seu tempo acabou, eu tô com alegria. Sai daqui, tristeza, não te quero mais, já tenho companhia. Você quer moleza e eu não volto atrás, eu tô com alegria. Sai daqui, tristeza, não te quero mais, já tenho companhia. Você quer moleza e eu não volto atrás, eu tô com alegria. Eu ontem falei pra você que não queria mais nada contigo, mas você não desistiu, me pegou. Não quero pensar em você, nem tirar você de mim eu consigo. Eu sei, você me iludiu, me levou a acreditar que o que você me dava era o que eu queria. E eu ali, eu nem sequer falava, eu não reagia. Você nunca pensou que eu iria embora, que me perderia. Seu tempo acabou, eu tô com alegria. Sai daqui, tristeza, não te quero mais, já tenho companhia. Você quer moleza, e eu não volto atrás, eu tô com alegria. Sai daqui, tristeza, não te quero mais, já tenho companhia. Você quer moleza e eu não volto atrás, eu tô com alegria. Você quer moleza e eu não volto atrás. Oh, oh. Eu tô com alegria. Sai daqui, tristeza, não te quero mais, já tenho companhia. Você quer moleza e eu não volto atrás. Alegria. Sai daqui, tristeza, oh, oh, yeah. Você quer moleza e eu não volto atrás, eu tô com alegria. Eu tô com alegria. Eu tô com alegria. Eu tô com alegria. Obrigado, gente. Essa música foi Sai Daqui Tristeza, uma música que está no meu primeiro disco, que se chama No Calçadão, e que, inclusive, a minha convidada de hoje me deu a honra de gravar no primeiro disco dela. Logo mais ela vai estar aqui com a gente. E agora a gente vai ouvir uma música de uma pessoa que me ensinou muito a vida inteira, eu aprendi muito com ele, e não é quem vocês estão pensando, é o Guilherme Arantes, uma pessoa que eu ouvi a vida inteira. Sou um grande fã da música do Guilherme Arantes, sinto falta de ouvi-lo mais, trabalhos novos, agora ele se encostou lá em Salvador, numa pousadinha ali, não quer sair de lá, de repente ele está certo, talvez eu, na idade dele, faça a mesma coisa, mas enquanto eu não faço, vou tocar aqui, o melhor vai começar.
quero o sol ao despertar, brincando com a brisa, por entre as plantas da varanda em nossa casa. Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia. Hoje eu estou mais romântico que a lua cheia. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. Quero o sol ao despertar, brincando com a brisa, por entre as plantas da varanda em nossa casa. Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia. Hoje eu estou mais romântico que a lua cheia. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. Mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. Obrigado. Agora um sambinha. Quem gosta de sambinha? Ah, que bom. Então, esse meu terceiro disco eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas que eu ainda não tinha feito em outros, como botar alguns sambas. É um disco um pouco mais brasileiro. O terceiro disco eu acho que já dá um conforto maior pro artista, pro compositor, enfim, de poder usar um pouco mais. Já tem uma história começada, um caminho que já vem desde os trabalhos anteriores. E é um momento exatamente de você solidificar as coisas que você começou e eventualmente, apontar direções para o futuro. E nesse meu disco eu pude fazer isso. E vou tocar agora um samba que se chama Itinerário. E vou abusar da participação de vocês um pouquinho. Só na hora certa vocês vão saber. Onde você foi que eu não vi? Te procurei pra ver comigo o sol se pôr no Leblon. Queria tanto te rever. Você não sabe o quanto
basta você aparecer, que eu mudo meu itinerário. Eu vou atrás de você, não importa onde for. Da minha história eu sempre preferi ser o autor. Não vou desistir, não vou, não. Você tá num doce danado, mas não disse não. Não vou desistir, não vou, não. Assim de mansinho eu chego no seu coração. Onde você foi que eu não vi? Te procurei pra ver comigo o sol se pôr no Leblon. Queria tanto te rever, você não sabe o quanto. Eu vou esperar a hora H. No Rio é muito fácil de achar um cenário de ser ou não, hein? Basta você aparecer, que eu mudo meu itinerário. Eu vou atrás de você, não importa onde for. Da minha história eu sempre preferi ser o autor. Não vou desistir, não vou, não. Você tá no doce danado, mas não disse não. Não vou desistir, não vou, não. Assim de man... Chegou a parte de vocês, ó. Bem facinho, ó. Não vou desistir. Aí vocês aqui, ó. Não vou, não. Você tá no doce danado, mas não disse não. Não vou desistir de novo. Não vou, não. Assim de mansinho eu chego no seu coração. Baixinho. Não vou desistir, vocês. Você tá no doce danado, mas não disse não. Não vou desistir. Assim, beleza, hein? Vou até subir o volume aqui, vamos lá. Não vou desistir. Você está no doce danado, mas não disse não. Graças a Deus, não vou desistir. Não vou. Vocês estavam nas palestras de energia esperando o momento de soltar a voz. Estou sentindo. Mais uma vez. Não vou desistir. Você tá no doce danado, mas não